Quem viveu a emoção da virada épica do Palmeiras no clássico contra o São Paulo sabe o que foi esse jogo. Uma montanha-russa de sentimentos, que começou com o coração palmeirense despedaçado e terminou com uma explosão de orgulho, raça e muita, mas muita provocação para os rivais. A torcida que canta e vibra tem mais um capítulo inesquecível para contar. Porque não foi apenas uma vitória. Foi um recado. Um tapa de luva. Foi o Palmeiras provando mais uma vez porque é o maior do Brasil. Enquanto os adversários choravam na segunda-feira, a torcida palmeirense comemorava mais 3 pontos gigantescos no caminho do título. O Flamengo, que tanto se gaba de elenco, de grana e de contratações badaladas, começou a tremer. É curioso ver como eles mudam de discurso. Antes da bola rolar, era título garantido, era favoritismo escancarado, era arrogância para todo lado. Agora, depois de ver o Verdão assumir a liderança com autoridade, começam a apelar. Vem o chororô, vem a ladainha de um roubado, como se o Palmeiras não tivesse virado o jogo com futebol de verdade. E o mais engraçado é que os próprios flamenguistas, que já estavam com a faixa de campeão no peito, agora começaram a espalhar que o título vai ser entregue de bandeja pro Palmeiras. Como assim? Não eram vocês que tinham o melhor elenco, o melhor time, o treinador do momento e o campeonato no bolso? Que história é essa de já começarem a justificar a derrota antes mesmo dela acontecer? A verdade é uma só, o Palmeiras incomoda. Incomoda porque, mesmo sem gastar rios de dinheiro, forma elencos competitivos, revela talentos, tem um técnico consolidado e uma diretoria que sabe o que faz. E quando ganha, ganha jogando bola. E os São Paulinos? Ah, esses também não perdem a chance de fazer papel de coitados. Estavam com o jogo na mão, 2-0 no placar, empolgados, achando que iam aplicar uma goleada histórica. Aí veio a segunda etapa e o mundo caiu. O Palmeiras simplesmente engoliu o São Paulo. Foi um atropelo. Uma aula de superação. E aí, ao invés de reconhecerem o mérito do rival, preferem criar polêmicas, questionar a arbitragem e ficar choramingando como se estivessem disputando um campeonato de lágrimas. A realidade é que perder pro Palmeiras dói. Dói demais. Porque quando o Verdão vence, ele não só tira pontos, ele fere o orgulho do rival. E para acabar de vez com a novela, veio a confirmação do VAR. No lance entre Andréas Pereira e Marcos Antônio, o árbitro de vídeo deixou claro que não houve necessidade de revisão. O jogador do Palmeiras chegou primeiro na bola. E quanto ao tal pênalti que estão reclamando, o VAR também explicou, Tapia jamais chegaria naquela bola, e Alan escorregou, atingindo o adversário de forma acidental. Lance normal de jogo. Mas parece que a imprensa esportiva brasileira tem memória seletiva. Quando é a favor do Palmeiras, o critério muda. A choradeira é tanta que até parece que foi a maior injustiça do século. Mas a verdade é que o Palmeiras virou com autoridade e merecimento. Aliás, dá até vergonha de ver certos programas esportivos depois de uma vitória do Palmeiras. Passam mais tempo tentando justificar a derrota do adversário do que elogiando a grandeza da virada. A exceção foi um comentarista que, com coragem e realismo, deu os méritos para quem realmente mereceu. Ele reconheceu o peso do elenco palmeirense, a força do grupo, a qualidade do treinador e o espírito vencedor da equipe. Porque só quem entende o que é o Palmeiras sabe o quanto esse time é cascudo. O quanto ele se transforma em momentos decisivos. E o quanto é difícil derrubar um elenco que não se entrega nunca. E se a vitória já era gigante por si só, imagine o valor emocional que ela teve para o torcedor. Muita gente vive o clube com intensidade, e tem histórias que tocam o coração. Como a do Manuel Santana, que começou a assistir o jogo ao lado dos filhos, viu o time levar 2 gols, ficou triste, segurando a emoção para não xingar na frente das crianças, e decidiu voltar para casa. Chegou a tempo de ver a virada, sozinho, mas vibrando como nunca. Porque é isso que o Palmeiras faz, ele transforma a tristeza em alegria, a dúvida em certeza. É um time que nunca se dá por vencido. E o mais bonito foi ver a atitude do próprio Manuel, apoiando o canal, ajudando outros torcedores, doando camisa para quem não tem condição de comprar. Isso é ser palmeirense.
Isso é entender o que significa fazer parte de uma torcida apaixonada, que não abandona, que estende a mão e que transforma futebol em solidariedade. Essa conexão entre torcedor e clube é o que move o Verdão. É o que faz essa instituição ser tão diferente de todas as outras. Porque aqui não é só futebol. Aqui é família, é história, é coração. Agora, se tem algo que precisa ser valorizado é o que o Abel Ferreira tem feito com esse elenco. Mesmo diante de um calendário insano, de desfalques importantes, de jogadores convocados, lesionados, suspensos, o português consegue reinventar o time. E mesmo assim, o Palmeiras continua vencendo. E não é vencendo qualquer jogo, é vencendo o clássico, jogo grande, virada histórica. E já pensando no próximo desafio contra o Juventude, a missão do técnico vai ser montar um time competitivo mesmo com 7 ausências confirmadas. Gustavo Gomes, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Ramon Sosa, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque estão fora. É desfalque demais para qualquer equipe. Mas o Palmeiras não é qualquer equipe. E o torcedor pode ficar animado, porque mesmo com os desfalques, o time ainda tem nomes fortes à disposição. Murilo, Bruno Rodrigues, Miquel, Piquerez, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Alan, Maurício, Luiz Guilherme e Felipe Anderson. É um grupo qualificado, com peças que podem decidir. E o melhor, com tempo para treinar. O elenco vai ter a semana inteira de preparação, o que é ouro nesse calendário apertado do futebol brasileiro. E como se não bastasse, a base pode entrar em campo mais uma vez para reforçar o elenco. E a base do Palmeiras não é só reposição. É talento de verdade, é futuro promissor, é presente confiável. Nos treinos, os titulares que atuaram mais de 45 minutos contra o São Paulo fizeram trabalho leve na academia, enquanto os demais participaram de atividades técnicas no gramado. O departamento médico também segue trabalhando firme para recuperar peças importantes como o Kelvin, que já iniciou parte dos treinos em campo, e o Ramon Sosa, que trata de um edema na coxa esquerda. Cada retorno pode fazer diferença nessa reta final de campeonato. Agora é foco total no Juventude, porque cada jogo é uma final. Cada ponto é decisivo. E se o Palmeiras vencer no sábado, pode abrir 3 pontos do Flamengo e 5 do Cruzeiro. É o tipo de oportunidade que não pode ser desperdiçada. Ainda mais jogando no Allianz Parque, com o apoio da torcida, num estádio que tem sido a verdadeira fortaleza alviverde. Não importa quem esteja em campo. Se é com titulares, com reservas ou com os garotos da base. O que importa é que quem veste essa camisa entende o que ela representa. E se tem uma coisa que esse elenco já provou é que, quando joga junto com a torcida, vira uma máquina. Uma engrenagem perfeita que atropela adversários, que vence clássicos e que, principalmente, não se entrega nunca. Essa virada contra o São Paulo pode ter sido o momento-chave do campeonato. Aquele jogo que muda o clima, que empurra o time, que assusta os rivais. E que faz até os adversários mais confiantes começarem a duvidar de si mesmos. E enquanto os rivais continuam se debatendo, tentando encontrar desculpas para justificar mais uma vitória do Verdão, o torcedor palmeirense segue firme, vibrando com cada momento e mantendo os pés no chão. Porque aqui não se ganha campeonato no grito, na imprensa ou na promessa de reforço milionário. Aqui se ganha com trabalho, com consistência, com planejamento e, acima de tudo, com um elenco que sabe o que fazer quando entra em campo. E não adianta chorar por arbitragem, porque o que o Palmeiras vem mostrando vai muito além disso. É padrão de jogo, é obediência tática, é sangue nos olhos. O time pode não fazer primeiro tempo perfeito, pode começar mal, mas a leitura de jogo do Abel e a capacidade de reação desse elenco são fora do comum. Não é à toa que esse time virou o jogo contra o São Paulo e ainda saiu com moral elevada, liderança garantida e a confiança lá em cima. E esse tipo de vitória é o que separa os campeões dos coadjuvantes. Os times que querem ser protagonistas precisam mostrar personalidade. E foi exatamente isso que o Palmeiras fez. Mesmo sendo pressionado, mesmo com a torcida adversária empurrando, o time voltou para o segundo tempo completamente diferente. Foi outra postura, outra intensidade. E isso vem de comando, vem de um vestiário que acredita no treinador, que compra a ideia.
E o Abel, mais uma vez, mostrou por que é o melhor técnico do país. Não se desesperou, não mudou por mudar. Ele entendeu o jogo, leu as fraquezas do São Paulo e usou as peças certas para virar a partida. Isso é treinador de verdade. Não é aquele que só grita na beira do campo, mas o que pensa o jogo, que tem coragem para mudar e que sabe extrair o melhor de cada jogador. E se tem algo que precisa ser falado, é o quanto esse grupo é resiliente. Jogadores como Alan, Maurício, Felipe Anderson e Andréas Pereira foram fundamentais nessa virada. O Maurício, por exemplo, entrou voando em campo. Um garoto que já chega querendo mostrar serviço, que entende o peso da camisa e que não se esconde. Andréas Pereira, que também foi alvo de críticas no início, vem se firmando e provando que pode ser peça importante na reta final. E quando a gente vê esses nomes jogando com vontade, correndo, se doando em cada dividida, dá para entender por que o Palmeiras continua sendo o time a ser batido. E nem é só dentro de campo que o Palmeiras dá exemplo. Fora das quatro linhas, a torcida tem feito sua parte, apoiando, incentivando, mantendo o clima positivo mesmo nos momentos difíceis. E tem também os torcedores que fazem mais, como Manuel Santana, que além de acompanhar o time com paixão, ainda se compromete a ajudar outros palmeirenses que não têm condições de ter uma camisa oficial. Esse tipo de atitude mostra o quanto o Palmeiras é diferente. Aqui é mais do que futebol. É união, é respeito, é generosidade. Quando um torcedor decide doar uma camisa para outro que não pode comprar, ele está mostrando que o Palmeiras é uma família. E essa família cresce a cada dia, se fortalece e faz a diferença dentro e fora de campo. E foi lindo ver o depoimento dele, emocionado com a virada, dizendo que preferiu sair da casa dos filhos para assistir sozinho, porque sabia que ia extravasar. Que ia xingar, gritar, se emocionar. E foi isso mesmo. O sangue verde ferveu no segundo tempo. Porque aquele jogo foi de arrepiar. A cada gol, a cada lance, a torcida sentia que estava vivendo algo especial. Um roteiro que parecia de filme. E o final foi feliz. Feliz para quem acredita, para quem nunca abandona, para quem canta com o coração. E do outro lado, o que se viu foi desespero. São paulinos tentando encontrar culpados, flamenguistas se antecipando à queda e jogando responsabilidade para os outros. E é sempre a mesma ladainha: se o Palmeiras ganha, foi ajudado. Se perde, foi incompetente. Nunca existe mérito. Mas não tem problema. Enquanto eles falam, a gente trabalha. Enquanto eles reclamam, a gente pontua. Enquanto eles esperam o milagre da virada na tabela, o Palmeiras segue na liderança. E essa liderança, mesmo que provisória, tem um peso gigante. Porque chegou no momento decisivo do campeonato. É aquela hora em que os times que querem brigar por título começam a sentir a pressão, a tabela aperta, os jogos ficam mais pesados e cada ponto perdido faz diferença. E o Palmeiras chega nesse momento com moral, com sequência positiva, com vitórias importantes e com um elenco que, mesmo desfalcado, segue competitivo. Isso mostra o quanto a preparação tem sido bem feita. O quanto cada jogador é preparado para entrar e manter o nível. E quando o treinador olha para o banco e vê opções confiáveis, sabe que pode ir longe. E o próximo desafio, contra o Juventude, já está no radar. Mesmo com 7 desfalques, o Palmeiras vai em busca da vitória. E o torcedor sabe que não será fácil, mas também sabe que esse elenco já provou que pode superar adversidades. É jogo em casa, com o Allianz lotado, e com a chance de abrir uma vantagem considerável na liderança. E é esse tipo de jogo que costuma decidir campeonatos. Partidas em que o favoritismo pode pesar, mas que exigem concentração total. O Juventude é perigoso, tem mostrado força no campeonato, mas o Palmeiras sabe jogar esse tipo de confronto. Sabe controlar a partida, sabe ser paciente e sabe acelerar quando precisa. E o que vem sendo feito nos bastidores é fundamental para que tudo dê certo. A preparação física, o cuidado com os atletas, a recuperação de quem está voltando de lesão, tudo é pensado nos mínimos detalhes. E mesmo sem Ramon Sosa, que trata de lesão na coxa, ou sem Flaco Lopes, Facundo Torres, Vitor Roque e outros convocados, o Palmeiras segue forte. Kelvin pode voltar,
e jogadores como Piquerez, que não foi chamado para a seleção, estão prontos para assumir o protagonismo. A semana de treinos vai ser essencial para alinhar o time, corrigir o que for preciso e manter a pegada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Guarulhos entrou em estado de euforia nesta manhã, e não é para menos. Boatos fortes circulam nos bastidores do futebol brasileiro envolvendo nada menos que Cristiano Ronaldo. Fontes não oficiais afirmam que o astro português aterrissou no aeroporto internacional da cidade paulista com destino claro, assinar contrato com o Palmeiras. Ainda sem confirmação oficial, o que se espalha rapidamente entre torcedores e redes sociais é o que pode se tornar a maior transferência da história do futebol nacional. A movimentação chamou atenção desde a chegada do jato particular, com fãs reunidos nas imediações do aeroporto e rumores sobre a presença de representantes do clube para receber a estrela. Cristiano, conhecido mundialmente por sua trajetória em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, seria recebido com uma festa à altura de sua carreira, caso os rumores se confirmem. A possibilidade de vestir a camisa verde e branca coloca o Palmeiras em um patamar de visibilidade internacional jamais visto, despertando até o interesse de patrocinadores e mídias internacionais. Segundo especulações, negociações intensas teriam ocorrido nas últimas semanas, com conversas discretas entre a diretoria alviverde e o agente do jogador. Detalhes sobre salários, duração de contrato e metas ainda são mantidos sob sigilo, mas a imprensa esportiva brasileira não hesita em tratar o assunto como iminente. Entre os torcedores, a expectativa é uma mistura de incredulidade e euforia. Clubes rivais já comentam nos bastidores sobre o impacto de ter um dos maiores jogadores do mundo na elite do futebol brasileiro. Enquanto isso, as redes sociais fervilham com memes, comentários e até hashtags prometendo receber Cristiano de braços abertos em São Paulo. Os palpites sobre sua estreia no Allianz Parque já circulam e o clima de suspense aumenta a cada hora. Mesmo sendo um rumor, a simples possibilidade do português reforçar o elenco alviverde coloca o futebol brasileiro no centro das atenções globais, gerando discussões sobre rivalidades, marketing e a transformação que um nome desse porte poderia trazer ao campeonato. Se confirmado, o desembarque de Cristiano Ronaldo em Guarulhos não será apenas um feito esportivo, mas um verdadeiro marco cultural, capaz de mudar a forma como se enxerga o futebol nacional. Até lá, a cidade e o país permanecem à espera, entre a esperança e a incredulidade, de que o craque esteja mesmo prestes a vestir a camisa do Palmeiras. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!